a gente vê que você tentou ser o mais responsável possível quando estava na cadeira. Mas algumas pessoas ali ao redor não aceitaram o certo. E fica a pergunta, é o povo que corrompe o político ou o político que corrompe o povo? Assim, o povo assim, é complicado. A gente vê, às vezes a gente vê numa política, né? Até uma vez numa reunião com um promotor em Santa Quitéria, aqui na eleição, e eu me lembro que eu fui para uma comunidade ali pro lado do açude de Serrote. E eu comentei assim, que o promotor fez uma audiência para discutir problemas e eu disse, doutor, eu ia passando no carro, a mulher conheceu o carro e ela ficou, ela ficou na frente do carro, fez e parou também, quem tinha devagar parou. E ela fez, desceu o vidro e estava faltando 4 dias para a eleição. E eu não vou ganhar nada não, assim, tipo assim, eu vou ficar sem ganhar nada e como... Não, até agora não recebi nada, você tem que me dar um dinheiro. Eu contei esse exemplo lá na audiência lá, porque ficou até assim, isso, mas existe, assim, é uma coisa que infelizmente acontece, né? Isso, o povo já e nunca vai padronizado a acontecer desse jeito, só voltar assim ganhar alguma coisa, né? Exatamente, eu até disse, né? Então é complicado, até porque eu estava ali, foi um avião, a pessoa parou e me, tipo assim, na marra mesmo. Vai me dar um raio, né? Alguma coisa aí. Não, que aí é uma coisa que assim, são as coisas complicadas. Como assim, aí falando em gestão, uma das coisas também que eu fiz, que a ligação dos bairros, né? Uhum. Naquela época eu me lembro que os rios, quando enchia, é uma obra simples, mas que... Como é, assim, essa parte do professor, que a gente deu esses reais, graças a Deus foi uma coisa que até hoje ele não esquece. É uma coisa simples, que é tão fácil de ser resolvido, né? Que às vezes, o que não deixava de dar um aumento, por quê? Porque chegava no final do ano, às vezes dava aqueles rateios. Que não é melhor você garantir um salário, eu acho melhor eu garantir um salário do professor que ele ganhe, do que ele chegar no final do ano, esperar se vai ter um rateio, se não tem, ou se às vezes os rateios eram até mal feitos, sei lá como era aquilo. Não, eu acho melhor dar logo o salário a ele, que ele sabe o que vai gastar até o final do ano, do que eu pagar só os 300 e aquela diferença de 300 reais todo mês, juntar e dar a ele no final de ano. É melhor a gente dividir logo, que a gente sabia. Porque ela disse, não, se você quiser, a gente pode deixar para dar o final do ano no rateio. Eu disse, não, vamos fazer o salário, porque depois que é lei, que os vereadores que votam pelo salário, pronto, aí morreu. Não tem, podia eu sair no outro dia que eles estavam garantidos com aquele salário. Não tinha. E já um rateio, chega no final do ano, o prefeito não quer dar ou não dá certo, aí perdeu. Então é uma das coisas. E voltando, exemplo, eu lembro que ligava ali os pedreiros e aí, assim, quando o rio enchia, eu me lembro que passou umas vezes, passou 4 dias sem o pessoal que mora nas Flores e Pereiros, sem poder vir para o centro, sem poder trabalhar na fábrica, porque o rio enchia, tinha as passagens molhadas, mas só que a passagem molhada é baixa, né? Isso no inverno de 2009 e 2011. Isso aí. E aí eu fiz aquela ligação, ligando ali o Pereiros com as Flores, e as Flores ligando aqui com a Boa Vida. Que acabou o problema. Podia chover que não tinha problema. Eu me lembro que aquela obra foi 200, com os calçamentos e pontilhão e tudo, foi 250 mil reais. Mas uma coisa assim, que o povo, assim, até hoje, adora, porque até é um fluxo de pessoas que vem apresentar a fábrica. Ele não vai mais pelo centro, ele vai ali aqui pelas Flores e chegando lá nos Pereiros. Não, e essas conexões entre os bairros, elas são muito importantes. Encurta demais a distância. Como o Braga fez agora. O Braga fez aquela aqui do Piracicaba, que liga, né? Que é uma, aquela eu perdi. Por conta daquelas entre e sai, eu perdi. Aquela eu já tinha conseguido. Na época, eu perdi. E começa daqui da Coab também. Que ficou ótimo ali. Muito rápido. Mas aqui dali tudo eu tinha na minha mente de fazer só porque naquele entra e sai, a gente perdeu demais, porque eu consegui na época o governador Cid, apesar de não ter votado dele, mas
coisa, me encostei nele lá, porque era o governador, foi talvez uma das causas que fez o meu rompimento com o ex-prefeito da época, foi justamente o meu... Porque, assim, o município de Santa Quitéria, apesar de ser o maior município do estado do Ceará, ele é pobre. Por quê? Porque é um município que era 43 mil, ontem eu estava conversando com o Bragão, já parou, passou para 40, diminuiu mais 3, então o dinheiro vem pela quantidade de pessoas, não é pelo tamanho do município. Então é um município complicado para se administrar, são 4.274 km², que se torna tudo muito caro, principalmente em transporte, né? Porque os assentamentos, as comunidades são longe. Aí você vai botar um médico lá, é mais caro, porque você tem que pagar um carro para ir deixar, para ir buscar. Então é um município muito complicado hoje para a gente administrar. Então uma das coisas, eu vou ter que me encostar com o governador aqui para ver se eu consigo verba, porque verba própria, dinheiro próprio, que a gente chama... Do FPM, né? Do FPM é o quê? É só o básico. É pagar o funcionário, a manutenção. Não tem como você... Às vezes eu vejo o Braga querendo fazer as coisas aqui, eu vou fazer isso, às vezes eu chego lá, aí eu até digo, o dinheiro que você tem, porque eu saí daqui em 2012 e eu não vi esse dinheiro. Hoje, graças a Deus, né? O que é a sorte hoje de uma prefeitura que depois do Bolsonaro entrou, foi esse custeio da saúde. Aí você consegue em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ele conseguiu vários custeios desses. Aí você tem como custear a saúde com esse dinheiro que vem federal. Aí o que em vez do FPM ir para a saúde, aí você reserva um pouco do FPM para fazer essas obras que são com recursos, que a gente chama de recurso próximo. Mas na minha época não tinha como fazer, porque não tinha esses custeios, não tinha essa facilidade que tem hoje, que é o custeio. Porque a saúde, aqui em Santana, ela tem um hospital ali e tudo, é um custo, porque você tem que dar no mínimo 15% de contrapartida para investir na saúde. Mas a gente chegava a 35% de toda a arrecadação. E hoje não. Se você botar os 15%, não é penalizado, mas você tem que gastar no mínimo 15%. E com o custeio você... E aí sobra o dinheiro, por isso que às vezes eu digo, então, por isso que sobra o dinheiro hoje, tem condições de fazer. Mas na minha questão, eu procurei o governador para ver se a gente conseguia obra para Santa Quitéria. Como eu, na época, a gente já tinha muita coisa para trazer para Santa Quitéria. Eu lembro que a gente tinha uma Praça da Juventude, que foi até o Ivo que me deu, mas tudo é em cima de tempo. De tempo e de terreno. Quando eles vão ver, chega, eu tenho aqui 1,5 milhão para ti, para tu fazer uma praça, por exemplo. Mas é tudo em cima da hora, assim, você tem que ter rápido esse terreno aqui, registrar tudo. E hoje, na época, hoje a gente tem dificuldade de conseguir terreno. Como foi a escola profissional, eu não me esqueço nunca, eu estava, o Ivo era o chefe de gabinete do CID, né, do governador. Ele ligou, olha, eu consegui uma escola profissional para ti, para Santa Quitéria. Agora tu tem 1 semana para resolver o problema do terreno. O terreno é 100 por 100, 1 hectare. Aí eu digo, isso morreu, aí nem tem como. Eu digo, mas te vira e arruma isso. Arruma aí naquele tempo eles conseguiram muita coisa, que era a Dilma, né? E eles tinham muita contrapartida. Esta época era 5 milhões, aí eu passei aqui 1 dia, 2 dias. Aí o Jeová era prefeito de Tamboril, sabe? E eu tinha muita amizade com ele. Aí o Jeová chegou aqui, um dia aqui, aí o Jeová, me ofereceram uma escola, mas agora eu não tenho terreno não. Aí ele disse, mas aquele parque de exposição lá, né, o terreno é da prefeitura, não é. Aí fomos lá, então quer dizer que deu bem certo, assim, só deu mais errado porque pegou um galpão só. Aí eu digo, isso aí dá uma polêmica, mas eu não vou perder uma escola por causa de um galpão aí, de uma exposição que é feita uma vez por ano. Eu não vou perder não. Pá! Eu entrei papelado lá, que é ligeiro, já estava no nome da prefeitura, é só fazer a parte de doação. E pronto. Foi rápido. Aí quando a gente conseguiu aquela escola, que na época deu uma polêmica, que política, né? Tinha os vereadores que era contra mim, que era, aliás, por favor, e foi contra mim, é doido, é um irresponsável, vai derrubar o galpão, uma coisa que foi feita, uma parte de exposição, que foi até
Aquele terreno ali era do meu bisavô, ele que doou, o meu avô que doou para fazer aquela construção. E aí, assim, aí a gente tem aquela escola ali, acho um equipamento, acho que não tinha uma cor melhor no município de Santé do que um equipamento grande. Porque nós já tinha ele já tinha uma escola, aquela escola é profissional, você sabe ali onde é o Manel Rufino, né? Mas só que não tinha a estrutura que tem uma escola daquela, né? Não. Como tem alguns municípios que não tinha na época, aí o Tamboril tinha, eu me espelhava muito pro Tamboril, porque é uma cidade vizinha, mas tudo em Tamboril tinha. Porque eu já do lado do governador, não faltava nada como Ipueiras, porra, que nós não temos. Mas, assim, é uma coisa política, uma das coisas. E foi uma das coisas que fez eu ficar próximo ao governador, foi porque para ver se eu conseguia trazer muito mais coisa. Porque Santa Quitéria é um município que tem uma necessidade ainda enorme. É o que eu falo, que eu ando muito nos municípios vizinhos. A nossa deficiência de estrada aqui, você conhece o interior da Santa Quitéria, mas não, nós temos vários distritos que não tem pissarramento. Pissarramento é uma estrada que, assim, hoje a estrada é raspada, mas quando chove aí tem o atoleiro e tudo. E o pissarramento é uma coisa que eleva a estrada, 30, 40 centímetros, depende do projeto, e que roda de inverno a verão. Por quê? Porque é feito as passagens molhadas, é feito... E aqui é uma coisa que nós não... Sem raio para o logrador não tem, sem raio para a Malhada Grande não tem, nada tem. Uma das coisas é uma necessidade enorme. E na época até eu consegui ainda consegui 20 quilômetros, ligou Santa Quitéria ali que vai... entrar no logrador ali, que vai para o assentamento Riacho Novo, e a gente fez até a Pedreira. Eu ainda consegui 20 quilômetros. É uma das coisas que a gente tem uma necessidade enorme. O Braga está com vários projetos. Ele tem um projeto que liga, que eu tenho feito já, que liga Santa Quitéria ao Saco do Belém ali, na CE. Já tem um feito que liga Lisieux a Areal. Tem um que liga Trapiá ao Macaraú, se conhece aquela antiga, está feito um projeto ali. Deu 2 milhões. Eu viajei demais ali. E tem um que liga Trapiá, se eu me engano, a Malhada Grande. Então, assim, pelo menos tem uns projetos feitos, que é atrás de recursos, para que a gente possa... Porque é bem assim no Carindé, que é vizinho aqui, o prefeito, por último agora, conseguiu 90 quilômetros de pissarramento. 90 quilômetros, estava sendo feito lá. Isso é uma coisa que o ex-prefeito aqui, eu acho, por isso que não ganhou a eleição, porque se passou-se de 2000, quando o Tomás Figueiredo, 2016, né? 17, 18, 19, Santa Quitéria, de obra, eu tenho contado nos dedos. Se faz uma vergonha em relação a outros municípios, dizendo bem... Hidrolândia mesmo? Hidrolândia, não, eu comparo até São Benedito, apesar de ser na Serra, mas é um município menor do que Santa Quitéria, mas mesmo um habitante. Lá... Aí veio para Santa Quitéria, o que tinha feito, o que veio para Santa Quitéria aqui? Uma vergonha, uma areninha, é 1,5 milhão, que era do Estado. Areninha que passou 4 anos para ser instalada. 4 anos. Ali uma creche, não sei se foi 1 milhão. Uma reforma no mercado, mais 600. Que mais? Esse que eu deu mais ou menos, que eu não estou sabendo de outro, mas deu 4 milhões de reais em 4 anos de gestão de um prefeito de obras no município de Santa Quitéria. Óbvio que eu digo, óbvio do Estado, óbvio que é do Estado. Lá em São Benedito, sabe quanto o cara fechou nos 4 anos dele, o Gadiel? Fechou em quase 50 milhões de obras. E aqui 4 milhões. Assim, como é que o município desse cresce? Não tem. Porque se o prefeito não conseguir, isso é natural. Você vê Sobral é uma cidade que eu me lembro ainda, faz muito tempo não, antes do Cid entrar, tinha 1 ou 2 sinal de trânsito na época. E hoje Sobral é uma metrópole, né? Assim, um negócio. Por quê? Porque o prefeito, assim, trouxe projeto. É que é da coisa que a gente trazer, trazer assim, coisa para Santa Quitéria. Porque tudo que você trouxer para Santa Quitéria, hoje nós temos aqui com o Braga mais ou menos uns 8 milhões de calçamento. Tem 4 milhões de projetos já feitos, licitados. Aí tem mais um pissarramento que a gente conseguiu também, mais 1 milhão, e tem mais de outro. Eu sei que de projeto feito, e coisa ele tem mais ou menos uns 10 milhões. É porque o município passou
tá mais de um ano que estava inadimplente. Porque o município, você sabe, é igual a gente. Se a gente tiver com o CPF sujo, não consegue, assim, consegue na parte de saúde e na parte de educação, né? Isso aí você consegue os convênios. Mas na parte de infraestrutura é zero. Você não convenia, o Estado não faz convênio, se tiver alguma coisa, não convenia. Então, isso prejudicou, mas tem muita coisa para fazer e tem muito projeto. Por exemplo, tem aí mais projeto de sarramento, que dá mais ou menos uns 6 milhões de sarramento. Não está ainda o dinheiro garantido, não, mas está indo atrás. É por isso que eu digo que ele tem uma força, uma vontade de que as coisas aconteçam. E se não vier esse dinheiro para cá, o município não tem como crescer. Você não tentar trazer uma praça, trazer uma faculdade, uma coisa aqui, não tem como. Então, assim, é umas coisas que quem faz crescer o município é um prefeito. Assim, ele é responsável pelo menos com 70%. Hoje nós temos, graças a Deus, uma fábrica que emprega aí mais de 2.000 pessoas. Graças a Deus. Isso aí é uma bênção, né? Mas poderia ser melhor se a gente tivesse aqui 30 milhões de obras, no momento. Era uma outra realidade. Porque quando a gente traz qualquer coisa, calçamento, praça, isso ganha quando a pessoa vai construir, você está empregando. E a forma de lazer. Quando nós temos aqui esse parque, que chama Parque da Liberdade, é um sonho da minha época, é um sonho de fazer aqui diferente. Até o Camilo prometeu, né, que já alocou 10 milhões de reais para ser feito. E a gente está rezando para que possa acontecer. Porque tanto isso da construção vai alegar porque vai dar emprego, e quando for o povo usufruir também é outra coisa, né? Na tua época tinha um projeto semelhante, né? A gente fez o projeto tudo. A gente conseguiu. Porque você todo mundo sabe, meus 4 anos foi conturbado demais. Aí você fica sem parcerias, porque tem que ter parcerias. É um deputado para mandar o dinheiro, é o outro lá para conseguir liberar o dinheiro. Então, no momento que eu estava naquele fluxo de entra e sai, você perde porque, será que tu vai estar lá amanhã? Tu vai estar lá? Então, isso prejudicou muito o município, porque tinha muita coisa para a gente conseguir. É doido, muito.